Agora sim, meus queridos! Agora o tio tá em vento em polpa, eu tava... Agora resolvi o problema! É fazer essa revisão agora com vocês. Ei, se preocupa não. Queridos, pega aí o caderninho, abre o caderninho, fica de olho atento. O tio vai pegar os principais tópicos, então, da criação de galinha caipira. Dá uma olhada lá na tela. Então, na nossa aula agora, ó, 15.2, vamos fazer essa revisão, esse bate-bola de criação de galinha caipira. E, professor, oi, nós falamos sobre o quê? Características do animal. Ou é para postura, corte ou misto, mas tem uma diferença aí, viu, galerinha? Por causa do sistema de alimentação, a nutrição desse animal. Olha só, vamos ver então esse sistema, esse processo que é diferente da criação convencional. Uma delas é o planejamento e a característica da raça. Qual animal você vai se utilizar para fazer esse tipo de criação? Por exemplo, aí na tela, ó, carijó. Esta raça ela é utilizada como dupla aptidão. Ei, professor, o que significa dupla aptidão? Ela pode ser criada tanto para postura, o que é postura por ovo, ou também ela pode ser para corte. O que é corte? Produção de carne, proteína. Então a gente fala dupla aptidão. Qualidade de carne e excelente produção de ovos. Prof, não, aí fica aí na tela. Quando fala produção de ovo, significa o quê? Um ovo que tem uma casca mais rígida, tá? Uma casca mais rígida, dura, com qualidade. Ela é uma raça que, quando está ovopositando, quando ela está fazendo postura, que o correto é falar postura, ela realiza isso de forma uniforme. Não fica dando aqueles ovos pequenos, grandes, médios. É uma forma uniforme. Então, é uma raça carijó bem destacada para criação de galinha caipira, seja no sistema intensivo, semi-intensivo ou extensivo. Também temos a ródea americana. É uma raça que também é utilizada para o sistema convencional de postura. Tá? Uma das características principais dessa raça é o processo de ela conseguir a obtenção do lucro de 260 ovos por ano. Ovos uniformes, ovos com uma coloração bem mais viva. Claro que isso aí vai depender também da qualidade do alimento desse animal. Ela é pouco, né, parecida com o processo de produção para corte. Mas não vamos descartar esse processo de utilizar tanto a ródea como também a carijó. Aqui também temos, ó, pessoal, a Label Rouge, que também ela tem essa característica de galinha do pescoço pelado, né? Ela apresenta uma carne firme e ela tem a característica, dependendo do processo de alimentação, de estar pronta para o abate entre 80 a 90 dias, tá? E aproximadamente aí com 2,2 kg. Prof, também falamos sobre o que em relação ao sistema da criação, as raças mais utilizadas, falamos sobre o local da instalação do galpão. A quantidade de aves, o local, um local arejado, um local, o galpão tem que ser um local arejado, um local plano, e isto quando a gente está falando aí, ó, sobre corte, que tem que estar 1 metro, que tem que estar 50 metros de distância, né, de residência a outras criações e rodovias. Claro que cada processo de criação, cada processo de sistema de escolha vai depender do quê, professor? Aqui, ó, vai depender de uma análise do terreno, da sua propriedade, ok? Sempre falamos e enfatizamos isso. Galerinha, vou deixar aí vocês fazendo as atividades, daqui a pouco a gente volta para corrigir. E claro, a gente faz de novo essa revisão, esse bate-bola, nos slides, vendo as respostas e as perguntas, tá bom? Boa atividade para vocês. Muito bem? Todos finalizaram então a atividade? Galerinha, don't you worry.
já está no finalzinho. Eu sei que daqui a pouco a buzininha do ônibus está tocando, mas não se preocupe. Vamos fazer logo essa correção dessas atividades. Aí vai dar tempo para todo mundo correr e pegar o melhor lugar no ônibus, ok? Gente, sempre eu estou avisando e alertando para vocês, tá? Não se preocupem. As questões, as respostas não precisam estar ali, ó. Ali, ó. Palavra igualzinho que eu colocar aqui, não. Não se preocupe. A resposta tem que ser contemplada. O que eu vou frisar aqui é sempre auxiliando vocês a utilizar alguns termos técnicos, tá bom? E, ó, questões fechadas. A gente vai ver quais são as alternativas, né? Qual daquelas alternativas é o gabarito. E se tiver necessidade, na hora da explicação, o tio volta alguns slides para esclarecer por que aquela resposta. Tudo bem? Caderno na mão, lápis na mão, caneta na mão, borracha também. Vamos ficar de olhos atentos, direto para a correção. Lá na tela. Olha só, atividade. Tirando dúvidas, resolução das atividades de sala. Então, primeira questão, vamos lá? Avicultura moderna. Avicultura moderna, granja, né? E a tradicional. Nós temos tanto a avicultura moderna como a tradicional. Uma das áreas que mais tem evoluído nos últimos anos, devido à sua importância para a produção e suprimento alimentar de proteína de alta qualidade. De acordo com as diferenças no processo de criação, o que faz a produção de frango caipira estar em alta aqui no mercado? Vamos ver? As mudanças de hábitos alimentares dos consumidores, que cada vez mais vem dando preferência a produtos mais naturais, saudáveis, e também mostram preocupação com os processos de efeito da criação moderna. Então, galerinha, eu sei que essa resposta, ela é uma resposta não é pessoal, mas é uma resposta que cada um pode ter escrito de várias formas. Exemplo, na criação de galinha caipira, a gente pode se utilizar menos de produtos que são oriundos de atividades agrícolas com agrotóxico. Exemplo, né? Tem gente que cria galinha caipira com milho orgânico, cria caipira com restos de alimentos ou de materiais, matéria verde, oriundos de horta, das atividades da horticultura, livre de agrotóxicos, livre de adubo químico, só o que é utilizado em adubos naturais, ok? Então, na criação de frango, né, as pessoas já estão optando então por um frango que tem uma atividade de criação mais livre, onde ele se alimenta de capim, o capim napier, né, grama, gramíneas, insetos, tá bom? Claro que aí tem uma grande diferença na estrutura desse tipo de ave, de produto, tá? Não precisa estar igual, mas, claro, salientando o hábito alimentar da população. Sim, já estou entendendo que alguns alunos devem estar pensando. É um grupo pequeno, não é um grupo, né, que tenha uma intensificação dentro do processo de alimentação da população, mas é um grupo exigente, é um grupo que está chamando, sim, a atenção dos grandes produtores, é uma parcela, né, da atividade de fornecer alimento para essa população que se disponibiliza a estar passando por esse processo de hábito alimentar mais saudável, tá bom? Vamos para a questão número 2? Olha lá. Um sistema alternativo. Um sistema alternativo de criação de galinha caipira preconiza a construção de instalações simples, mas funcionais. O principal objetivo dessa instalação é oferecer um ambiente higiênico e protegido,
que não permita a entrada de predadores. Antes de realizar umas instalações de um aviário, cite os critérios que devemos levar em consideração para a implantação do aviário para a criação de galinha caipira. Meus queridos, aqui, ó, antes da gente ver a resposta, nós vimos, né, que a instalação de galinha caipira, ele não requer, nós realizamos aquela comparação, que ele não requer de grandes investimentos, né? Nada de materiais que são específicos para a criação do corte e postura convencional. Só que exigem limpeza, manutenção, que são os processos de profilaxia para evitar doença. Isso sim que é o primordial, o alicerce para a produção de frango caipira. Principalmente quando você direciona esse sistema de criação para a galinha agroecológica, sempre com atividades e manejos que evitam, que vai precaver qualquer tipo de doença ou infestação de ordem viral, fúngica, para facilitar, então, o bem-estar animal dentro do que a gente entende como é o nome da palavra que a gente usa? Sanidade animal. Sanidade animal preconiza, então, manejos preventivos. Isso sim, que não trata de criação de galinha caipira. Mas vamos logo dar uma olhada lá na resposta, que o tio se perdeu no tempo aqui. Vai lá, dá uma olhada na resposta. Vamos lá. Depois eu comento. Primeiro, o tipo de produção, ou seja, se a ave serão para corte, que é produção de carne, ou para postura, produção de ovos. Eu vou salientar aqui que nós vimos, faltou uma coisa aqui, Jefferson, o quê? O misto, não é isso? Porque nós vimos raças para corte, raças para postura e também vimos misto. Para a galinha caipira tem misto também, que é aquela bem magrelona, pescoço pelado. 2. O local e a região da criação e verificar a adaptabilidade das aves para essa região. Porque se a região, aqui no estado de Rondônia, aqui dos municípios próximos à capital, é quente. Então, o local da instalação vai ser diferente de Vilhena, de Cacoal, de São Francisco do Guaporé, que quando a temperatura muda lá no sul do país, muda todo dia a temperatura aqui no sul da nossa região. Então, dependendo do local, as regiões têm que ser regiões ventiladas, o local tem que ser um local ventilado, um local que possibilite a adaptabilidade dessa ave, tá? A escolha da linhagem. O que é a escolha da linhagem, professor? A escolha de uma linhagem, que eu quero dizer, você vai fazer a instalação para corte, para postura, você vai atender o mercado de produção de ovos ou carne, ou os dois ao mesmo tempo, sabendo que quando a gente fala misto, é só no final do processo de produção e também quando você vai renovar o plantel. Ok, vamos para a questão de número 3. Após a escolha do tipo de produção, né, bem como o local da instalação, descreva as diferenças entre o sistema confinado, semi-confinado, mais utilizado na criação de aves. Então vamos ver as diferenças aqui, gente. Sistema confinado ou convencional. Nesse sistema, as aves são criadas em galpões por todo o seu ciclo de produção. Os galpões têm paredes baixas, medindo aí aproximadamente de 30 a 50 centímetros de altura, com telas e cortinas plásticas, para garantir um melhor controle na época das nossas chuvas aqui na nossa região e vento. Já o sistema semi-confinado, nesse sistema, as aves são criadas de até 2 ou 2 semanas de vida em galpões fechados,
protegidos dos predadores, ventos, frios, chuvas, quer dizer, das intempéries, mudanças climáticas. Sendo que após esse período, as aves têm acesso ao piquete, uma área de 3 a 5 metros quadrados por ave, que é onde elas vão realizar o seu processo de alimentação. E, professor, tem como a gente verificar direitinho isso aí? Tem. Olha só, foi quando eu mostrei para vocês que quando a gente vai falar sobre o sistema semi-confinado, né, que elas vão ficar presas, elas ficam dentro de um galpão, para depois elas ficarem no processo livre, no sistema livre, que é intermitente, nós chamamos de semi-confinado. Tá aqui, ó, só para lembrar, eu estou voltando na tela para a gente conseguir fixar a imagem ao conceito. E nesse aqui, pessoal, lembrando que é o momento que ela vai ter aquele seu hábito livre, né? De ir atrás do alimento, de ciscar ao chão, de comer as coisas naturais que estão ali nesse piquete, que tem que ter pelo menos a proporção de 3 a 5 aves por metro quadrado. Claro que isso aí, para você verificar o processo de instalação desse sistema de semi-confinado, sempre chamar um engenheiro agrônomo, um técnico, para fazer a avaliação desse galpão. E, prof, quando a gente tá, e esse aqui é quando a gente está falando do semi-confinado, mas também tem o sistema de confinamento dele. Deixa eu voltar aqui, ó, que é o sistema que fica totalmente dentro do galpão. O ciclo de produção médio deve ser de 49, que eu falei lá na hora, 50 a 60 dias, com limpeza, desinfecção e descanso no mínimo de 14 dias quando você for trocar o plantel. Tá? Então eu estou mostrando a figura para a gente fazer essa relação dos conceitos do sistema semi-confinado e do sistema confinado para a produção de frango caipira. Ok. Tá aí, ó, semi-confinado, né, que é no sistema que a ave é criada em galpões, todo o seu ciclo, só reforçando aí o conceito que eu mostrei a figura para realizarmos a comparação. E o sistema semi-confinado, que é uma porção da parte criada presa e em determinados tempos, após finalizar esse período de intermitente de variações climáticas, ela fica na região solta. Tá? Questão 4. Cama. Tema utilizado para o material a ser revestido no piso do aviário. Deve ter uma altura de 3 a 5 centímetros para melhor absorção da umidade. Basicamente, uma cama deve seguir requisitos para considerar uma de boa qualidade. Cite 3 requisitos. Aqui, meus queridos, a cama, ela deve ter essa capacidade, o material, né? O material utilizado para a cama deve ter a capacidade de absorver, ser macia, né? Confortável, aquisição de preço acessível, livres de fungo e substâncias tóxicas, aproveitar essa cama na hora de tirar, substituir o lote, para realizar adubação e alimentação de outras criações. Então, só para lembrar, são os requisitos do material. Vou voltar ao slide para a gente lembrar, professor, mas quais são os materiais que podem ser utilizados? Sabugo de milho triturado, maravalha, capim napier, que aí sim você pode jogar o capim in natura ou esperar o processo de ressecamento dele. Lá, sempre, ambas, tanto faz uma delas, de 3 a 5 centímetros de altura. Isso, pessoal, para manter a qualidade do local onde essas aves, isso é mais utilizado para a criação do sistema intensivo, tá? Aqui pro tio. Meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês, pela paciência. Desejo aí, ó, um bom retorno para casa. O tio aguarda aqui com outro assunto e vão com calma para o ônibus. Professor presencial, obrigado. Nós estamos realizando aqui as anotações. Qualquer novidade, pessoal, qualquer coisa, professor, tem como o senhor enfatizar? A gente recebeu a lista das aulas, já sabemos que o senhor vai falar sobre alguma coisa ali? Mandem a foto, que qualquer dúvida
ou interesse aí de algum filho de pecuarista que está fazendo uma criação ou iniciando um sistema de criação, pode enviar para nós. Fique à vontade que a gente dá esse feedback para vocês também, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.